E hoje nós continuamos falando daquele temperamento que não pensa muito, na verdade, ou ele fala ou ele age. Sim, é o temperamento do sanguíneo. Nós estamos falando do apóstolo Pedro e o quanto que o temperamento dele foi evidente. Continuamos com a série Sublinhados Comentados sobre o livro Temperamentos Transformados de Tim LaHaye. E hoje eu vou evidenciar um pouco mais o porquê que Pedro realmente era tão sanguíneo, influente e quais são as características dele que ficam ainda mais visíveis, tanto para você, se você é um sanguíneo, é um influente, perceber, quanto você que lida com algum, para que você aprenda a olhar essa pessoa com olhos de fé, com olhos de que se ela age assim agora, você vai conhecer melhor quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. Agora vamos falar mais de ponto fraco hoje, viu, gente? Mais pontos fracos. Então, por quê? Nesse momento que você percebe que alguém tem esse ponto fraco e sabe que isso é do temperamento, a primeira coisa que você vai observar é que ela não é assim porque ela escolheu ser assim. Ela é assim por causa da sua natureza. Mas nem por isso ela deve permanecer assim 100%. Lembra a lei do equilíbrio? Nem tanto sal, nem tanto açúcar. Então, você precisa ter a dose certa para não se tornar insuportável. Tudo que é demais as pessoas não suportam. Então, quero te abrir os olhos agora. Pedro era um cara que sim, ele falava pelos cotovelos, ele falava quando todo mundo ficava em silêncio. E ele também é aquele, quando ele não estava falando, ele estava agindo antes mesmo de pensar. Como o temperamento do sanguíneo não é analítico, ele tende a sair fazendo ou falando. E ele acaba sendo muito transparente, você percebe o que ele pensa facilmente, ao menos o que está na sua cabeça, porque ao invés de ficar raciocinando, ele já vai falando o que está em seus pensamentos ou agindo conforme eles. E você pode me perguntar, Ellen, em qual momento que ele agiu sem pensar? Olha, um deles, que eu já até comentei com você, aquele momento que eles estão no barco e Jesus aparece para eles. Eles primeiro acham que é um fantasma, mas aí o Senhor diz que é ele e Pedro diz assim, mas Senhor, se és tu, chama-me para que eu caminhe nas águas até o Senhor. E ele fala, então venha, e Pedro já coloca o pé na água e sai caminhando. Ele não pensa. A questão é, como um bom sanguíneo, quando ele começa a andar, ele olha as circunstâncias e já começa a se apavorar. Depois de alguns passos andando, ele reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! Prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Bom, essa característica do sanguíneo de saltar antes de olhar e depois tremer com as possíveis consequências, elas mudam depois que o Espírito Santo entra em ação na sua vida e começa a transformá-lo. Olha, você pode se tornar pacífico e ter domínio próprio e esperar no Senhor, em vez de correr desesperadamente em todas as direções, se você buscar a Deus. Em lugar de tremer, manterá os olhos em Jesus. Olha só, quem vê a situação terá dúvidas, mas Pedro é um bom exemplo que se deve fazer quando dúvidas, ansiedades, temores tomar conta de você. Por mais que ele tenha sido impulsivo, tenha andado nas águas, ele foi o único com essa grande experiência. E mesmo que ele possa ter afundado durante, ele fez a escolha certa. Mesmo quando ele teve dúvida, ansiedade e temeu que poderia acontecer, que poderia afundar, ele clamou, Senhor, salva-me. E Cristo o salvou. Ou seja, a gente não precisa só julgar as partes negativas, mas ver que através disso também Deus faz milagres. Assim Pedro teve a escolha certa e Jesus o salvou. Outra forma que nós podemos ver essas impulsividades e ver o quanto que Pedro era sem noção, né, gente?
Olha, quando ele estava com Tiago e João no Monte da Transfiguração com Jesus, ele viu Jesus se transfigurar, apareceu a glória de Jesus, brilhou a sua face como o sol. E aí tava Pedro, Tiago e João, certo? Aí que acontece? Pedro não consegue se conter, em vez de ficar quietinho, como diz meu irmão, perdeu a chance de ficar quietinho. Aí tem gente que fala, lá no Pantanal, onde eu cresci, no Mato Grosso do Sul, o pessoal fala assim, os mais matutos, né? Vou falar isso porque eu convivi com alguns. E aí ele falava assim, dá pra você ficar quietinho pra eu gostar mais de você? Eu acho que todo mundo um dia teve vontade de falar isso para um sanguíneo. Dá para você ficar quietinho para eu gostar mais de você? Porque o sanguíneo tende a falar demais. E, gente, eu falo com propriedade porque eu sou sanguínea. Então, eu falo até rindo, porque eu sei que às vezes eu sou sem noção. Eu me lembro do dia que a minha pastora falou para mim, Ellen, você fala demais. Você precisa pedir para o Espírito Santo te ajudar. E você precisa ouvir. E eu me lembro que eu fiz um jejum de fala. Gente, mas foi difícil pro meu temperamento. Foi muito desafiador. Mas aquilo me transformou. Porque eu passei em vez de eu dar minhas opiniões, eu vou ouvir a opinião de todo mundo. Em vez de eu ficar seguindo, falando as minhas ideias que eu achava incríveis. Uau! Porque o sanguíneo, geralmente, como ele é muito criativo, ele acha suas ideias incríveis. Eu passei a respirar fundo. Eu vou até você que é um sanguíneo, eu quero te encorajar a fazer um jejum de fala para ver o quanto a opinião das outras pessoas também pode ser importante. Ainda que a sua você ache mais criativa, apenas para que você lapide o seu temperamento, eu quero te encorajar. Ouça mais. Eu tô falando isso porque eu tenho buscado fazer isso. Tá numa reunião? Tá numa escola bíblica? Tá na célula? Tá em algum lugar que tá no seu trabalho, é sempre você o primeiro a falar, dar ideias. Experimente a respirar fundo e ouvir as outras pessoas primeiro darem ideia. E depois, se der tempo, você fala para que outras pessoas falem também, ok? É uma sugestão e você vai ver que você vai começar a ser transformado. Porque Pedro era assim. Tem o lado lindo de ser transparente, de você saber quem a pessoa é. Mas também tem a parte sem noção. Olha só, Pedro estava lá, no Monte da Transfiguração com Jesus. Aí aparece Moisés e Elias. Então, assim, figuras de mais de 1000 anos, ou seja, eram espíritos. E Pedro, na hora, não sabe o que falar e fala, puxa, é bom estar aqui. Hora dele ficar quietinho e analisar o que ia acontecer, ele fala, puxa, é muito bom estar aqui. Ele diz, Senhor, é bom estarmos aqui. E aí depois ele diz assim, além dele falar isso, ele diz, não é bom que a gente vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e um para o Senhor. Gente, eram espíritos, mas ele falou sem pensar, não tinha nada a ver o que ele estava fazendo. E assim como um bom sanguíneo fala sem pensar, fala em às vezes momentos errados. Se você não é sanguíneo, não é influente, você provavelmente já viu muitos fazerem isso. Agora, eu quero te incentivar a não olhar isso como algo ruim, mas como algo do temperamento. A nossa tendência é julgar essas pessoas. Mas fala, ai caramba, nasceu assim, até Pedro era assim. Então ore por essa pessoa para que o Espírito Santo a ajude a ser transformada. E você que é sanguíneo influente, é hora de buscar transformação com estratégia. A primeira, faz um jejum de fala aí, pensa, respira fundo antes de já ir respondendo e peça a orientação do Espírito Santo. Em Tiago diz, porque você pode pedir sabedoria que o Senhor dá liberalmente. Então pede sabedoria antes, busca sentir a direção do Senhor e você vai ver, vai ser como Pedro, porque Pedro depois ele foi transformado. Gente, eu quero te incentivar que é possível, glória a Deus. Né? O problema de Pedro podia ser que ele não pensava, que ele agia demais e estava sempre... Mas o fato é que ele também depois teve sua transformação. Outro momento que Pedro agiu é quando eles estavam, depois da ressurreição, eles estavam pescando
e Jesus aparece para eles e diz para pescar do outro lado. E Pedro ouviu, quando ele viu primeiro e eles perceberam que era o Senhor que estava do outro lado, João disse, é o Senhor. Pedro, gente, na hora, ele esqueceu dos peixes, ele pulou na água, ele nadou até Jesus, ele foi lá cheio de entusiasmo naquele momento e deixou todo mundo na mão, em vez de ajudar os amigos, sabe, os irmãos, enfim. Então Pedro tem essa característica. Se você conhece um sanguíneo, olhe para Pedro e pense, puxa, se Pedro foi um grande homem de Deus, esse cara tem jeito, né? Os sanguíneos têm jeito, sim. Sim, Pedro falava demais, mas ele também falava com o coração e por isso ele ficou registrado na história de uma maneira linda. E uma delas foi em João 21, aonde fala que na verdade, João 21 foi quando Pedro ouviu e esqueceu dos peixes e pulou na água. E também tem um momento em que o Senhor perguntou aos discípulos quem eles pensavam que o próprio Senhor fosse. E ainda que Jesus ouviu de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E foi o belo testemunho que agradou o Salvador e diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso lhe foi revelado não por carne e por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Foi um testemunho da identidade de Jesus, porque por mais que Pedro não fosse analítico, ele viu a sinceridade e testemunhou quem era Jesus. Em João 6, do 66 e 69, ainda também teve algo lindo que Pedro testificou sobre Jesus. Porque quando muitos discípulos voltaram atrás, deixaram de seguir a Jesus no momento que ele não estava só, porque muitos iam atrás só dos pães e peixes, das curas. Mas quando Jesus começou a enfatizar as dificuldades que iam ter os seus seguidores, muitos o deixaram. E depois, então, Jesus olha para os 12 e pergunta, e aí, vocês também vão me deixar? Vocês podem ir também. E Pedro, amável, impulsivo, quebrou o silêncio com as palavras imortais e disse, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Está em João 6,69. Pedro era todo o coração. E como aquele coração estava firmado em Jesus, ele acabava se saindo bem. Bom, ele podia ser egoísta em outros momentos, aonde que ele quis repreender o próprio Jesus, mas porque ele era impulsivo e pensava às vezes mais no que ele queria do que no próprio plano de Deus, que era maior. Por exemplo, quando ele disse para Jesus que Jesus não poderia morrer e que isso não ia acontecer com ele, não ia morrer e ressuscitar, ele nem prestou atenção direito. Ele também podia parecer um cara interesseiro, fanfarrão, com vontade fraca, vontade enfraquecida em vários momentos, a Bíblia mostra isso. Mas apesar de aparecer essas evidências, as intenções do sanguíneo geralmente são muito boas. Uma das mais sérias dificuldades dele, na verdade, é que ele gosta de novidade, está sempre começando muita coisa e não conseguindo terminar. Bom, aqui estamos conhecendo melhor o apóstolo Pedro e também as pessoas sanguíneas e influentes. Para você lidar com elas, você vai aprender ouvindo um pouco sobre elas e você que é sanguíneo, lidar consigo mesmo. Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach cristã e a gente está junto aí nessa jornada de autoconhecimento. Um beijo e até o próximo áudio.